Oi pessoal, então vim aqui para a parte 2 do vídeo sobre a Poliana Rocha. Só para contextualizar, a Poliana Rocha é aquela influencer que quando viu duas de suas empregadas do lar tomando refrigerante pela manhã, achou um absurdo e propôs a elas uma dieta. No caso, a dieta dela. As empregadas fizeram a dieta que um profissional prescreveu para Poliana ao longo de uma semana e quem perdesse mais peso ganharia um presente dela ao final. Depois de ter sido criticada na internet, a Poliana acabou presenteando as duas. Uma perdeu 7 quilos e a outra 2. Apesar de muita gente ter condenado a atitude da Poliana, ainda tem muita gente que não vê problema algum no que ela fez. E aí, por causa disso, eu gravei com uma endócrina e uma nutricionista para falar sobre a questão da saúde. E aí elas falaram sobre os riscos que essas empregadas corriam ao seguirem uma dieta que não foi feita para elas. Mas para analisar essa história, ainda é preciso fazer um recorte de raça e classe, porque se tratam de duas mulheres pobres e pretas, e tem certos cuidados que algumas pessoas não estão acostumadas a ter com mulheres como essas empregadas do lar. Então, para falar sobre isso, eu convidei a professora do programa de pós-graduação em educação da UFRJ, Patrícia Baroni, que é doutora em educação pela Universidade Federal do Espírito Santo. Então, para Patrícia, eu pergunto, a partir de um recorte de raça e classe, quais são os problemas que você enxerga nessa situação envolvendo a Poliana Rocha e as suas duas empregadas do lar? Bom, para responder a essa questão, eu vou trazer um pouco da ideia de branquidade. É um conceito que eu conheci a partir da produção da mestra em Ciências Sociais, Camila Moreira de Jesus. Esse conceito, ele trata da condição social histórica das pessoas brancas, né? A branquidade, ela vai promover a ideia de que a pessoa branca, magra, rica, ela, por ser colocada num lugar de padronização, ela detém o direito de balizar o modo de viver de pessoas que são racial e socialmente diferentes delas. Ou seja, o que a Patrícia quis dizer com isso? Que muitas pessoas brancas, e inconscientemente, tá, gente? Agem, cobram, se comparam às pessoas pretas, tendo elas e tudo o que vem delas como a regra. Sobre isso, eu acho que é importante a gente salientar que a branquidade, difundida como uma brincadeira de bom gosto, ela pode acabar levando, né, as pessoas a negarem a sua negritude. Essas pessoas acabam entrando nessas dietas sem serem assistidas por profissionais, né, habilitados para isso. Elas acabam passando fome muitas vezes em nome de um emagrecimento. Tudo isso para tentar atender a um padrão que é estabelecido pela branquidade, do qual as funcionárias da Poliana Rocha jamais irão sequer se aproximar. Abafa. Eu acho que vale dizer, né, que se o propósito fosse, de fato, a promoção da saúde dessas funcionárias, será que teria necessidade de fazer a exposição delas nas redes sociais? Jesus não falou no Sermão da Montanha que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber? Isso tá em Mateus 6, versículo de 3 a 4. Ó, tô citando até a Bíblia, que tem um monte de religioso aqui me julgando, dizendo que eu tô condenando a Poliana. E aí vim mostrar aqui que, ó, Jesus não ia gostar do que ela fez. Vocês continuam gostando mesmo assim? Eu queria lembrar também que o companheiro da influenciadora Poliana Rocha é o cantor Leonardo, né? Que é garoto propaganda de uma marca conhecida de bebidas alcoólicas, né? Então, a gente sabe que o alcoolismo, ele hoje atinge de uma forma muito cruel, né, a população negra e periférica. Então, nesse sentido, quando a gente deseja assumir o compromisso com a promoção da saúde, eu acho que isso implica bem mais do que expor duas mulheres negras, né, trabalhadoras, né, de um espaço doméstico, nas redes sociais, na casa de uma influenciadora branca, magra, rica, né? Abafa. Eu fiquei me lembrando, quando vi esse caso, né, das lutas, né, dos grandes abolicionistas que sequer tiveram voz na história, porque os manuais de história do Brasil que chegam até as escolas das crianças,
muitas vezes nomeiam a princesa Isabel enquanto a heroína da abolição. E é isso que está acontecendo. A Poliana está tendo uma legião de pessoas defendendo ela porque ela foi incrível com essas duas empregadas, só porque ela repassou a dieta dela para essas duas mulheres, prometendo um presentinho no final. E o trabalho sério que um monte de ONG faz pela população pobre, preta, das periferias, das favelas, não é valorizado por ninguém. Porque sabe quem é que faz esse trabalho? Outras pessoas pretas e de origem pobre. Mas no Brasil, por menos que faça, só o branco tem direito de ser o salvador. Então, eu gostaria de me remeter agora, né, ao livro Pacto da Branquitude, da pesquisadora Cida Bento, e ela vai salientar nesse livro o quanto que as pessoas brancas, após serem questionadas, né, sobre os seus privilégios, né, sobre a desnaturalização dos seus privilégios, elas acabam por afirmar que elas estavam doentes, ou elas choram, ou simplesmente elas dizem, né, que foi só uma brincadeira. Esse desafio foi uma brincadeira que, sim, até de muito bom gosto, por sinal. E quantas de nós, né, pessoas negras, acabamos caindo nessas mazelas, né, desse sistema complexo de privilégios que é chamado Pacto da Branquitude, né? Acabamos com isso terceirizando os nossos corpos. Eu torço, né, para que a influenciadora Poliana Rocha ela possa, sem o apelo das redes sociais, subsidiar o atendimento médico, os exames clínicos, a orientação adequada, né, de profissionais da educação física para as suas funcionárias, né, perguntando inicialmente a elas se elas querem fazer isso e não fazer uma exposição dessas moças em troca de uma premiação em dinheiro. Obrigado, Patrícia, porque é isso. Esse desafio, do jeito que foi feito, não foi uma brincadeira e muito menos de muito bom gosto. É uma pena que a Poliana Rocha não consiga enxergar que essa atitude dela foi extremamente problemática, e mais triste ainda foi ela ter conseguido convencer um monte de gente de que ela tá certa, que ela só quis ser legal com aquelas duas empregadas do lar. É lamentável ver que um monte de gente preta e pobre achou linda a atitude da Poliana e tá me tacando pedra porque eu tô tendo a coragem de falar que isso não foi bacana.